Hoje a gente vai falar basicamente sobre o IPCA+. A ideia aqui, primeiro de tudo, é o que é o IPCA? O IPCA basicamente significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E na prática, o que ele representa pra gente? Você já parou para pensar algum momento em que quando você vai no mercado, você sente aquela sensação assim, caramba, parece que eu posso comprar cada vez menos com o que eu ganho e eu não ganho proporcionalmente ao tanto que as coisas parecem aumentar de preço. Isso é um reflexo do que a gente chama de IPCA, porque ele come o seu poder de compra ao longo dos anos. Portanto, se você tem R$100 hoje, se você guardar essa nota de R$100 na sua casa, daqui a 10 anos ela vai valer muito menos do que ela vale hoje. O papel é igual, a impressão que você tem aquele valor é igual, mas ele não é. Porque o aumento do custo de vida na sociedade, por meio da inflação, vai fazer com que aqueles R$100 possa comprar muito menos do que ele compraria hoje. O investimento em Tesouro IPCA+, ele protege o seu dinheiro, porque seja lá qual for a taxa do seu IPCA daquele período, ele vai te pagar o IPCA mais uma taxa. Então o seu capital naquele período de investimento, naquela classe de ativo de renda fixa, ele vai ficar protegido. Então eu considero um dos tipos de investimento de renda fixa mais interessantes o IPCA+. Tanto que eu tenho na minha carteira e vou aumentar minha posição nesse tipo de ativo nos próximos meses, tudo bem? Principalmente quando você leva em consideração um período altamente inflacionário como a gente vive no Brasil hoje. Volta historicamente, o último período que a gente tem um cenário parecido foi lá em torno de 2015, 2016, em que você tinha uma taxa Selic que era próxima de 15, como a gente tem agora. Hoje está 14,25, o Copom colocou 14,25. Então, e lembre-se, a taxa Selic, a taxa de juro acaba aumentando porque ela tenta controlar a inflação, controlar o IPCA. Sim? Então o IPCA está alto e quanto mais alto ele está, maior tende a ser o valor que o governo tem de aumentar a taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa Selic, para que eles consigam controlar o IPCA. Quando você vai para a classe de ativo de renda fixa, que é o IPCA+, você tem basicamente dois tipos de possibilidades, tá? Você tem a possibilidade de escolher baseado no IPCA+, pela taxa a mais do IPCA que você vai receber. Então, por exemplo, se o IPCA está 5%, tudo bem? E você escolhe um IPCA mais 7,71, você vai ter um rendimento total no período da data de resgate de 12,71, que é o IPCA 5% mais 7,71, tudo bem? Então você pode escolher a primeira possibilidade, o IPCA mais a taxa que você vai receber além daquele valor do IPCA que vai proteger o seu capital, e você também tem a opção de escolher, além da questão da variação da taxa a mais do IPCA, qual é o período que você vai fazer esse resgate. 2035, 2029, 2045, tem uma opção até 2060 o resgate, tudo bem? Então, é uma possibilidade interessantíssima, porém, dentro dessa questão de escolher essas duas possibilidades de qual a taxa que você vai escolher a mais do IPCA e também o período, você tem a opção de escolher uma condição de juros semestrais e outra condição de não juros semestrais. Nos juros semestrais, você vai receber semestralmente uma taxa fixa, certo? Proporcional àquele investimento que você fez naquele período, mais uma taxa de variação do IPCA. E o IPCA mais é interessante por isso, porque ele vai proteger o seu dinheiro por meio do IPCA, mais uma taxa de rendimento acima desse valor, ok? E aí, quando a gente vem pensando assim na liquidez, um dos motivos que me faz gostar muito dos rendimentos do Tesouro IPCA+, é que ele tem D+1, a liquidez. Então, se você define que você vai liquidar o seu investimento hoje, e se hoje e amanhã forem dias úteis, amanhã você recebe o seu valor na sua conta, na sua corretora, tudo bem? Em termos de taxa, a bolsa ela cobra uma taxa de 0,2%, uma taxa de custódia, tudo bem?
Você tem um imposto de renda associado a esse investimento, sim, mas como eu falei no vídeo anterior sobre a Selic, se você deixa 6 meses ali, você tem uma alíquota, até 6 meses o resgate, uma alíquota máxima de 22,5%, e a partir de 2 anos depois do seu investimento, se você decide liquidar a sua posição antes do vencimento daquele título, tem uma taxa bem menor de imposto de renda de 15%. Se você deixar o investimento por mais de 29 dias, você não paga IOF. Aconselho de novo vocês entrarem no site do Tesouro, tudo bem? Lá tem várias classes, como eu indiquei no vídeo anterior. Você pode escolher, pode simular no site do Tesouro quais são as possibilidades que você tem de fato para poder investir naquela classe de ativo de renda fixa, que vai te proteger contra a inflação. Eu penso que não faz sentido investir se não for para que eu consiga dormir tranquilo, para que o seu futuro te dê uma tranquilidade maior, para dormir melhor, para fazer uma viagem melhor com os seus familiares, para que você possa ter um bom plano de saúde, para que você tenha uma qualidade de vida melhor no futuro. Esse, para mim, é o principal objetivo da minha jornada como investidor. Quanto mais eu tiver feito boas escolhas enquanto investidor, eu acredito que maiores serão as possibilidades que eu tenha uma vida mais tranquila. Obrigado por assistir até aqui, um abraço e lembre-se, quem aprende não depende. Tchau!